me coloca nesse caminho. Da glória a Jesus. Vamos lá. Ó, ninguém mandou colocar para pregar. Abre Efésios, vamos Efésios. Vou pregar até meia-noite hoje. Sejam bem-vindos. Irmãos, eu sei que tem muitos de vocês aqui, talvez está visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Amém? A gente está melhorando nossa cortesia. Esse é um povo simples, mas todos que estão nos visitando aqui a primeira vez, acho que o nosso amado irmão. Mas quem está nos visitando a primeira vez, levanta a mão assim para mim. A senhora, olha que coisa maravilhosa. Opa, faz assim para mim. Ó, sobrou óleo ungido para dar para eles, as irmãs? Depois você pega, eu quero que vocês ofertem o óleo para eles. Leva um óleo ungido para eles. Dá um óleo ungido para eles. Depois a irmã pega e fornece para eles, por gentileza. E dá um balinho de café também, tá? Amém? Vocês estão preparados? Rapaz, ontem eu vivi uma loucura na minha vida. Uma loucura na minha vida. Estava diante de um outro grande homem de Deus. Rapaz, parece que... acho que quase que eu morri naquele lugar. Tanto que aquele homem ministrou em mim. Eu estou cheio do Espírito. É muito bom quando uma outra autoridade reconhece uma autoridade de um príncipe. Ele fala, você é um príncipe. Você tem que ser honrado. Vai chegar o tempo de honra na sua vida. Um homem de nações, né? E veio para me dar uma grande bênção na terra. Eu estou abençoado. Por isso que eu estou te abençoando tanto. Eu quero que vocês vivam o melhor de Deus na vida de vocês. Então, eu vou pegar... O Senhor, me usa, Pai. Usa por misericórdia do seu vaso. Me use no livro de Efésios, Senhor. Sacode essa igreja essa noite, Senhor. Senhor, usa teu servo, Senhor. Esse vaso de barro, Senhor, dependente de Ti. Obrigado que já sinta a Tua glória. Mas eu peço que o anjo que anda comigo da palavra me entregue a revelação, Pai. Faça eu entrar com o Teu povo, Pai. Que levasse a deledia. Senhor, na unção apostólica da Tua palavra. Para destravar o entendimento da Tua igreja, Senhor. E o Senhor venha soprar o espírito de revelação. O espírito de entendimento, o teu espírito de inteligência e sabedoria sobre a tua igreja. Kalasto koramadai. Benahata kasuto komambo. Oski kirigidia. Porque diz o Senhor para ti, kalasato komangritia. Tempo de novos caminhos se aberto para ti. Tempo de novas conexões para a tua vida. Tempo que o Senhor está trazendo novos anjos para lutar pela sua igreja. Olha que o Senhor está dizendo, sigam a palavra que o Senhor tem vos falado, creiam de todo o coração, dê frutos, muitos frutos da glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo está falando para mim, dê frutos, muitos frutos. Jesus não só chamou você para dar fruto, fala muito fruto. Fala, fruto é pouco, tem que ter muito fruto. Só uns frutos acaba, tem que ter muito fruto. Fala, ele me chamou. E é uma fonte dentro de mim, ilimitada de glória. E eu preciso liberar ela. Através. Revelation. Fala revelação. Da glória a Jesus. Vamos lá, Efésios 1. Shokaratatsuya. Versículo. Vou no 15. Tuane, me ajuda a pregar, que está difícil ficar de pé aqui. O poder de Deus está forte. Acho que alguém aqui dentro desse lugar hoje vai cair no poder do Espírito, vai receber o Espírito dobrado nesse lugar. Olha, você sabe uma coisa que é importante você aprender antes de eu começar a entrar aqui? Aprenda a receber. Às vezes tu vem no culto e você não sabe receber. O profeta está ministrando, fica com vergonha, fica no canto. Meu filho, agarra na perna do apóstolo, ministra em mim, eu vou te tacar fogo assim, ó. Senhor, enche do teu espírito. Você sabe qual é o maior desejo de pessoa cheia do espírito? É que outra seja igual. Seja cheia. Cheia. Olha o segredo que você vai começar a se livrar da escassez na sua vida hoje. Escassez não só, estou falando de quesito financeiro, estou falando na sua vida sentimental, no seu casamento, no seu passado que te prende, coisas na sua vida. Muitas coisas vão mudar na sua vida, na calamassúria. Há um aceleramento poderoso. Vamos ler. Por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós.
e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Aleluia. Não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Ok. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito no pleno conhecimento dele. Aleluia. Vamos até o 20. Ora, oro ainda. Segunda oração. Fala, primeira oração. Ele encerrou ali um assunto. Espírito de sabedoria e de revelação. Primeiro ponto. Segunda oração. Oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibam qual seja a esperança do chamado que ele vos fez. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A incomparável, não, repita comigo, a incomparável. Nada se compara, nada chega perto do que Deus pode fazer na tua vida, nada se compara. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força, da sua poderosa força. Olha agora, esse mesmo poder, fala o mesmo poder que está em mim, que agiu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, o entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Olha agora, 21. Muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa pronunciar, não somente nessa era, mas da mesma forma na de que há de vir. Ele está acima de todo nome. Fala, todo poder, de toda autoridade, de todo governo dos homens. Fala, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. Ele falou, quando ele ressuscitou, falou, todo o poder me foi dado no céu e na... Nós olhamos só o poder do céu. Eu quero o poder do céu na... Seja feita a sua vontade que está no céu, seja feita na... Então é hora de você manifestar o poder de Deus na tua vida. Fala, evangelho é poder, não racionalismo. Está além da inteligência do homem. A inteligência do homem, quando ela está encurvada à dependência do Espírito, ela se torna um instrumento de glória. Mas a inteligência do homem, quando está desprovida do Espírito, se torna um impedimento para Deus trabalhar na vida do homem. É verdade. O homem, por mais belo, mais inteligente que seja, uma mente brilhante, não pode transformar a vida de uma pessoa. Não pode entrar lá onde só Deus pode entrar, onde nenhum aparelho cirúrgico pode entrar, onde nenhuma ferramenta criada por homem pode acessar, onde nenhum computador na terra pode acessar o seu espírito. Aleluia. Fala, a mão de Deus está nesse lugar hoje. E ela vai me pegar nesse lugar. Você senta dando glória, dando glória, dando glória. Estou pregando. Estou pregando. Qual o segredo que você sai de uma mente racional para uma mente espiritual? Quem quer ter uma mente espiritual aqui? Espera você sentar, peraí. Enquanto isso, me ajuda no telão. Efésios 3. Vamos ver a terceira oração de Paulo. Versículo 14. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no amargo do vosso ser, com metade com um pouquinho com todo o. Quando Deus ele pensa em você, ele pensa em te dar todo o poder que você é capaz de receber. Ele está disponível para te dar tudo. Ele não olha para te dar um pouquinho. Ele quer te dar tudo que ele pode te dar. Por isso que ele te ensina, aprenda a receber. Com todo o poder. Aleluia, misericórdia, Jesus. Hoje o negócio está forte com esse povo. Por meio do? Quem é que te dá o poder? O Espírito Santo. Então, todo o poder por meio do Espírito Santo. Então, nós temos que aprender a manifestar o poder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder. Fala dependência. É que Cristo habite por meio da fé em vossos corações,
a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Fala, todo conhecimento. O amor de Cristo que está além de toda inteligência, razão, conhecimento, consciência do homem. Está acima de tudo. Então ele vai te dar aquilo que está acima de você mesmo. Fala, Deus não se limita ao tamanho do homem. Então eu não posso me limitar ao tamanho de Deus. Fala, eu não posso mais limitar o tamanho de Deus. Fala, vou desentupir minha mente hoje. Abra sua mente, abra o seu coração. Tem que desentupir esse negócio aí. Limpa a sua mente, para. Esquece quem você é. Se apega no que ele é. É o primeiro ponto. Olha para o alto, não olhe para si não. Se você ficar olhando muito sua aparência, se encanta muito com você. Você tem que olhar para ele. A imagem é dele. Não consigo pregar, Jesus. É muita unção, a unção está muito forte. Sabe o Cathy Kunsman, que foi uma das grandes avivalistas dos Estados Unidos, uma das maiores avivalistas, como reconhecido como uma das maiores mulheres de Deus, uma general do Senhor, de milagres, de curas, de grande movimento de avivamento. Ela falava uma coisa bem simples. Foi a maior pregação dela, de toda a vida dela. Morram para si. Fala para o seu irmão assim, você está preparado para morrer? Crente não pode ter medo da morte. Porque tu já aprende a lidar com ela desde que você nasce no Espírito. Tu já nasce morrendo para a carne. Você sabia que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai morrendo para você? Você fica menos emotivo, menos desinteressado por você. Você se interessa ainda mais pelas pessoas? Se você está no ponto, tá? Não tô falando, tem que estar no ponto. Sabia que quanto mais a gente vai passando as fases da vida, vai evoluindo, a idade é muito importante porque você passa uma morte. Cada vez você fica dentro do ministério, falar ministerialmente com você. Falando ministerialmente com você, quando começa ministério, jovem, você tem muita emoção. Você pensa muito em você. Você pensa muito em poder. Mas você vai passando as fases, Deus vai te quebrando. Ele vai te mostrando quem Ele é. Eu comecei muito cedo. Ministério, desde meus 16 para meus 17 anos, eu fui cheio do Espírito Santo. E eu recebi o poder do alto. Fala, poder do alto. Jesus disse em Atos 1:8. Coloca na tela. Não, antes de colocar na tela, peraí. Vamos acabar esse versículo aqui. Presta atenção na sentença. Entender, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Olha só, presta atenção de novo. O amor de Cristo, ele vai além de todo o seu conhecimento. Além de tudo que nós possamos pensar ou imaginar. Não limite o amor dele. É ilimitado. Amém? Não prenda o amor de Cristo. Para que sejais preenchido com toda... Olha, ele falou todo o poder, toda a plenitude. Então essa era uma mente cheia do poder da glória de Deus, apóstolo Paulo. Esse homem está falando debaixo de um espírito de poder e revelação tão grande, que ele deixou uma das epístolas considerada uma das mais poderosas, porque ela nos ensina o caminho do poder de Deus. Se tem uma epístola que fala sobre o Espírito Santo, é essa aqui. Se você for em Efésios 1, você vai ver o Espírito Santo vindo para te selar, para te salvar. Efésios 1:3. Ele te selou quando você ouviu a palavra. Aí quando você começa no 2, ele vem para te edificar sobre os fundamentos do apóstolo profeta. Ele vem para preparar você para receber o ministério dos apóstolos, profetas. Ele vem te tornar um templo. Ele vem te edificar com um templo. Atos 3, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem para te apoderar. Quando fala apoderamento, é para te ungir. Aqui é para ungido, tá? Ele quer ser ungido. Ele vem para ungir. Deus quer ungir sua cabeça, sua mente, sua alma hoje. Fala, Deus quer isso para mim. Pronto. Você alinha o seu desejo ao desejo dele para a sua vida. O desejo de Deus não é morte para você. Não é destruição para a sua vida. Nunca será o desejo dele.
Esse é o juízo dele, já estabelecido para quem não quer o amor dele. Algumas sentenças na Bíblia, às vezes nós não entendemos. Como Davi orava para Deus destruir os seus inimigos. Como é que Salmos foi reconhecido por Jesus? E os Salmos falavam de Jesus. E o Salmo 69 fala da crucificação, fala do vinho, do vinagre com água misturada que deram para ele beber. Fala da morte dele. Fala das pessoas que destruíram ele. E depois fala da recompensa que essas pessoas tiveram. Como Deus ele sentencia as pessoas. Como essas palavras tão fortes, às vezes nós dizemos, pô, Deus é amor, mas por que isso aqui é tão duro? Quando Deus ele fala com dureza e com juízo na Bíblia, é porque ele já deu toda a oportunidade de arrependimento. Juízo é a última ação de Deus. A última. Quando o juízo só vem quando todos os princípios e protocolos já acabou do arrependimento, a pessoa não aceitou. Aí é necessário o juízo. Por isso que ele espera um dia chamado juízo final, que ele julgará a todos nós. Estaremos diante do trono branco e prestaremos conta das nossas obras. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então, lembre-se disso. Só um ponto para as pessoas vivas hoje receber juízo é se elas não se arrependerem. Quando não há mais arrependimento, todas as condições do arrependimento foram já executadas, aí palavras de sentenças duras elas são liberadas. É a última ação de Deus. Misericórdia procede de juízo, lembre-se sempre disso. Quando Deus ele dá muita misericórdia, Deus está dando muita misericórdia ao Brasil. Mesmo com o governo corrupto, nós estamos debaixo do manto de misericórdia. Deus tem tido misericórdia do brasileiro. A nossa cultura nos impediu por muitos anos de avançar no reino. Nós ficamos presos a sistema religioso, a sistema dos homens. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a minha igreja, meu ministério numa favela. E ali eu comecei a conhecer, o Senhor me deixou anos, desde que eu fui cheio do Espírito Santo até o dia de hoje. Hoje eu estou fazendo 12 anos de casado, 15 anos com minha esposa, 15 anos, e é o tempo que eu tenho de ministério, porque quando eu comecei a namorar ela, eu fui chamado para o ministério, eu fui consagrado, a diácono, missionário, pastor, rapidamente, em 3 anos tudo se cumpriu na minha vida, fiquei com um pastor e comecei minha vida, muito cedo, mas alguns segredos Deus começou a me dar, chamado revelação. O espírito de revelação. Eu quero que você entenda que dentro olha, humanamente, eu não tenho como te explicar isso. Eu vou te explicar biblicamente e você imagina aí como é que isso pode. Tenta ter uma visão disso. Imagina que o Espírito Santo tem um corpo. Amém? E dentro desse corpo, ele tem outros corpos. Como você tem 3 corpos dentro de você. Você tem um corpo de espírito, de alma e o corpo físico. Você tem 3 corpos. Amém? O Espírito Santo é como se ele tivesse 7, chamado 7 Espírito de Deus. Algumas pessoas não entendem sobre isso, não tiveram a revelação. Então, elas lêem a Bíblia e pula isso. Você não deveria ler a Bíblia e pular as coisas que você não entendeu, que você acha que, legal, o 7 Espírito de Deus. Aí você continua lendo. Deus, me revela isso. Me revela isso. É muito bom você pegar livros e você ler revelações de outros, porque te abre mais entendimento. Você concorda comigo? Amém, amém? Mas o caminho é primeiro Deus te revelar. Agora, se um livro de outro te dá um caminho, te abrir a revelação, glória a Deus por isso. Tu está sendo abençoado. O que significa abrir a revelação? Quando uma revelação se abre, a sua mente ela sai da esfera da razão, ela entra numa sincronia de espírito com Deus. Você começa a aprender do Senhor. Quando Deus me revelou os 7 espíritos dele, e começou a me dar uma oração revelada, a minha vida pessoal, eu passei uma fase de transição por causa dessa revelação. Eu comecei a orar, olha só, eu comecei a orar pontualmente sobre cada espírito do Senhor. Não é que é um espírito diferente para cada um, é o Espírito Santo, de dentro dele emana 7 fontes para você. Vai emanar para você. O espírito de revelação, o espírito de inteligência, irmão,
Quando eu estou cheio de espírito de inteligência, a minha mente fica assim, ó, processando. Ela vê tudo que tem que fazer. A velocidade não é dentro da velocidade. Se fosse meu, eu poderia todo dia usar isso. Eu tenho inteligência normal. Mas quando eu estou cheio do espírito de inteligência, meu Deus do céu, faço de tudo que tu possa imaginar, numa velocidade muito além da normal. Quando eu estou cheio do espírito de poder e força, fica uma loucura. Prego 10, deixa 10 horas, a gente prega 10 horas, é uma loucura. Esse cara não para? Não para? Você não desliga, apóstolo? E fica difícil, depois que eu me enche muito, desligar, eu fico acordado de noite. Você não dorme. Quem já tomou muito energético aqui? Ficou acordado demais. Muito café, você fica eletrizado. A mesma coisa, quando você está cheio do espírito de poder. Eu não queria nem subir porque eu estava muito cansado. Eu estava morto ali, estou cansado. Mas quando o Espírito Santo ele vem, o anjo do apóstolo chega. Ele toma o controle. Fala, Deus tem que tomar o controle de mim. Fala, ele tem que me dominar. A Bíblia diz, no livro de Juiz, que quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, dominava ele. O Espírito de Yahweh dominava ele, Senhor. Tá? E Sansão ficava o quê? Com uma força de milhares. Porque ele estava possuído. Essa palavra possuído parece que é um sinônimo esquisito, não ficou? Vai estar possuído. Pô. Eu estou possuído de Jesus. A pessoa só usa isso para o diabo, pô. Você tem que estar possuído do Espírito Santo, pô. Chega para a pessoa assim e fala, estou possuído. Está amarrado com esse cara, irmão, tá? Presta a boca. Fala, estou possuído do Espírito Santo. O que significa estar possuído? Eu estou debaixo do domínio, do controle, estou controlado. Ele tomou tudo. Que Deus te tome num transe profético. Ele vai mudar a tua mente, vai mudar a tua vida. Tudo que tu tem, tudo que tu é, não se compara ao que Ele pode fazer por você. Aonde você chegou foi Ele que deu. Mas você quer dominar. Se você for além, falei, tem sempre mais. Toda vez que eu atingi uma estatura espiritual na minha vida, Deus me levava para outra. E às vezes era rápido. Eu falei, tô bom. Pô, comecei. Aí eu achava que era libertação, né, Vinícius? Lembra? Fez o Vinícius lá atrás? Libertava, acontecia algumas coisas, né? Pô, poder, caía. Eu achava que eu tinha um manto já, que eu libertava as pessoas. Tadinho, coitado, sabe nada. Aí passou anos, aí recebi o manto de libertação. Falei, rapaz, que é isso? Não precisa de pauta de oração, não precisa de mais nada. Então tu só precisa estender a mão, que a minha mão vai onde a sua for. Só faça isso. Porque eu tomei o controle. Não é você mais que liberta, sou eu que liberto. Você está entendendo? Quando Ele toma o controle, deixa na mão dEle. Ele muda tudo na sua vida. Ele vai te dar tudo. Se você quer uma aliança com o Espírito Santo, se você quer ser... Eu estou te falando sério, estou te profetizando. A mensagem está aberta, o portal. Quem receber, recebe. Vai cair em você. Eu vou ter o prazer de ministrar na tua cabeça. Vai receber o espírito de revelação, de inteligência, o espírito de conhecimento. Aí a tua vida começa a mudar. Tudo que tu não via, você começa a ver. Fala, a unção de Deus. Ela destrava o meu espírito. Mas existe 7 tipos de unção. Existem unções e unções. Níveis e mais níveis. Mas hoje eu quero chamar você, quero chamar a sua mente a uma libertação na sua vida. Para você tirar toda essa zona que limitou você de medo, essa intimidação que Satanás tem lutado contra a vida de vocês. Alguns aqui têm limitação religiosa, espírito de religiosidade. Bloqueou vocês por falsos ensinamentos do Evangelho. Você talvez não entenda que isso é espiritual na tua vida. Você acha que é normal. O diabo, escuta, ó, presta atenção. Sabe por que o diabo engana tanto? Fala, por quê? Porque ele trabalha no campo da alma. Se ele trabalhasse no campo do teu espírito, ele nunca te enganaria. Mas porque ele trabalha com aquilo que é igual a você, se parece com o que você fala, porque ele está na tua cultura, porque ele está sentado na educação, porque ele está nos livros de história, o diabo está no livro de geografia, porque ele distorceu a história, ele parece com você racional, porque está escrito é racional. Porque o diabo engana tanto? Porque se parece com aquilo que as pessoas querem. Porque o diabo ele trabalha no campo das vontades humanas, no campo das afeições, sentimentos, desejos. Ele sabe trabalhar nesse campo. Mas no campo do espírito, não.
Ele tenta enganar a sua alma, mas quando Deus fala no teu espírito, tu vai dizer, opa, tu já conhece a verdade. É verdade, não é? Então você tem que ter olhos do espírito. Fala, olhos do espírito. Ouvidos espirituais. Um coração espiritual. Apóstolo, como é que isso... Eu estou te falando a verdade, não estou falando de demagogia, você já vive isso. O mundo de você já vive isso. Isso é uma verdade. E nós temos que trabalhar. Falou, tem que trabalhar. Eu falei, eu vou trabalhar. E como você começa a trabalhar com o teu espírito? O Espírito Santo ele vai te dar o espírito de poder na sua vida. Jesus disse em Atos 1:8. Qual que é Atos 1:8? Vamos ver o que Jesus disse. Atos 1:8. Olha o que a Bíblia diz para você. Contudo, ó, vamos ser humildes aqui, ó. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serei meus mártires. A palavra testemunhas ali não é igual a outras palavras. Existem algumas palavras diferentes de testemunha em grego. Tem aquela testemunha de acusação, tem aquela de defesa, tem outra testemunha que está ela encontrou, ela foi uma testemunha ocular, mas essa testemunha aqui significa mártires, serão meus mártires. Vocês serão aqueles que vão morrer por mim. Depois você vai lá no original, você vai ver que não é testemunho que fala de Jesus. Jesus é uma pessoa que prega o evangelho. Não. Esse tipo de testemunho aqui, ele está falando aqueles que estão preparados para a morte por amor a Ele. Serão meus mártires. Ok? Está no grego, no original. Agora eu quero falar para você. É tempo de você vencer as intimidações do inferno contra a sua vida. Todas as vezes que você está prestes a romper na sua vida, algo bom está prestes a acontecer, o diabo ele sabe. No mundo do espírito, o mundo espiritual, tudo é visto. Tudo acontece antes no espiritual, antes de acontecer no terreno físico. É bíblico e está aqui. O Senhor falou para Isaías, muito antes. Profetizou sobre Ciro. Ciro não tinha nem nascido. Falou, vai ser o libertador de Israel, vai ser meu servo, vou usar ele vai ser rei, e e profetizou todo o desígnio de Ciro, e aconteceu. Porque acontece primeiro no reino espiritual. Fala, tudo na minha vida foi ordenado no mundo espiritual. Isso aí. Tudo já está feito. Agora, existem os dois campos do mundo espiritual, você já sabe disso, luz e trevas. Os principados e o principado de Jesus. O principado de Jesus. A palavra principados em grego, ela é archê. Archê significa princípio e origem de alguma coisa. Principados que lutam contra a raça humana, que tentam contra vocês, eles se estabelecem em princípios. Cultura, educação, subculturas, costumes, tradições. Os principados estão sobre isso. A tradição, talvez, dos seus pais impediu você de receber muita coisa na sua vida. A cultura brasileira talvez te impediu de receber muito na tua vida. Porque a cultura, ela vai estabelecer os seus limites. Ela vai te ensinar até onde você pode ir. Mas a cultura do reino, ela arrebenta com a cultura dos homens. Se eu vivesse e pensasse como um brasileiro, eu não chegaria onde eu estou. Deus teve que mudar uma coisa na minha vida para eu começar a romper. E começar a crescer sem força, sem ajuda de homens. Sem recursos, sem nada na minha vida. Eu tive que aprender primeiro a lutar contra a escassez dentro de mim. E aonde fica a escassez? Exatamente na sua mente, na sua forma de pensar. Mais 2 versículos eu vou começar a pregação com tudo com vocês. Romanos capítulo 12. Para você receber poder, você tem que receber fé. Fala fé, mas eu tenho que abrir meu coração e minha mente. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Vamos lá. 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa.
para que experimentais qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, não se conforme com a cultura desse mundo. Não se conforme como o mundo está agindo. Não se conforme como o mundo trabalha. Não aceite o que o mundo está falando. Ouça o que Deus está falando na sua palavra. Nós não seguimos os desígnios do mundo. Nós seguimos os desígnios estabelecidos pela palavra de Deus. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, jovem, o Senhor me deu uma graça para poder abrir minha mente. Meu entendimento começou a ser aberto porque eu comecei a meditar nas Escrituras. Eu comecei a amá-la. Mas eu amei tanto a palavra. Eu, 19 anos, já falei isso para vocês, talvez eu vou te motivar ainda mais. Eu li e reli o Novo Testamento. Quando eu já me converti, eu li a Bíblia a primeira vez, 1, 2, 3, logo depois que eu fui cheio do Espírito Santo. De cara, nos meus primeiros anos de convertido, ele tinha lido a Bíblia umas 3, 4, 5 vezes. Inteira. Agora eu estou lendo a Bíblia inteira de novo. Eu estou quase chegando na metade dela. Você tem que aprender a conhecer as Escrituras. Porque você vai conhecer como Deus pensa. Você tem que aprender como Deus pensa, como Ele age. Quando você chega no livro de Salmos, o livro de Salmos ele te ensina o quê? A como pensar emocionalmente, intelectualmente, como agir diante de todas as circunstâncias que combatem a alma do ser humano. Salmos é para instruir a sua alma, os seus sentimentos. Como você vai guiar o seu coração? Ele te ensina a guiar o seu coração. É maravilhoso o livro de Salmos. Hoje eu fiquei meditando no monte e lendo o livro de Salmos, ele guiou meu coração. Ele falou, calma. Eu ouvi o Senhor falando para mim, vai e medita o livro de Salmos, capítulo 1, e vai em diante. Eu fui indo. Deus falou comigo. Ele me orientou. Porque quando você começa a ler com entendimento, o Senhor te orienta o seu coração dentro da situação que você está vivendo. Ele me orientou, essa orientação me ajudou. Eu falei, obrigado, Senhor. E me deu paz, eu fiquei quieto. Fiquei lá orando, meditando em Salmo, e comecei a escrever uma coisa, depois eu vou pregar para vocês sobre isso. Mas eu quero te falar que agora, o Senhor tem que arrancar essa limitação da sua mente. Algo em você está te impedindo de você de avançar. Eu fui muito ministrado esses 3 dias para cá sobre isso, pelo Senhor. Deus falou para mim, use todo o potencial que eu te dei. Levante esse povo, ensine a eles o que eu te dei. Ministre como nunca antes. E Deus está multiplicando a nossa unção da glória de Jesus. Para que vocês cresçam mais rápido. Cresçam, vocês têm que crescer. Vocês têm que se tornar pessoas tão capazes de fazer o que eu faço. Amém, amém. Você tem um casado, você tem que seguir. O apostólico é para isso, meu pai, para levantar, para edificar e para enviar. Não é para ser príncipe de púlpito de ninguém, nem amante de microfone, não, meu querido. Isso é para religioso que gosta de fazer de vocês seus súditos. Eu não sou aqui nenhum rei aqui, não. Amém, amém. Ele é o rei dos reis, deixa ele tronizar a palavra no teu coração. Nós estamos aqui para ajudar vocês a entrar no desígnio que nós entramos. Para beber da fonte da revelação. Fala, fonte da revelação. Mas como é que eu começo a entrar nisso? Desejo, coração. Coração. Fome e a sede vai te levar ao acesso. Ele diz que ele se revela o que tem fome e tem sede. Ele te promete, se você o buscar de todo o seu coração, Jeremias 29, 13, buscar-me-ão, me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Irmão, medite sobre isso, pense sobre isso. Eu não consigo ainda buscar dentro do teu coração. Sabe por quê? Porque você não está meditando o que Deus está falando. Você não considerou ainda. Escute o processo, olha o processo da carne. Vou dar um segredinho para você. Amém? Fala, segredo apostólico. Escute isso aqui. A carne, quando o jugo da carne, ele começa a oprimir o seu lado espiritual, o seu coração, a sua fome, a tua sede, a tua sensibilidade por Deus, a tua vontade de ir para a igreja, a tua vontade de orar, porque você está debaixo do jugo da carne. Alguma coisa aconteceu antes que te levou você a travar. É verdade, não travamos, velho? Não tá igual um carro velho, passa, tá indo, daqui a pouco o carro vai, daqui a pouco tu para de novo. Deus vai mudar esse carro na tua vida aí. Amém, amém? Deus vai mudar teu carro, estou profetizando. E se você não quiser que Deus me dê o melhor ainda, me muda meu carro então. Amém? Você tem que aceitar, fala, eu tenho que aceitar o que Deus está trazendo para mim. Eu estou te falando sério, você quer ter um destravamento na tua vida? Quer hoje uma unção poderosa cair em você? Então, olha, daqui a pouquinho, irmãos, Deus vai pegar você. E você fala, Senhor, eu quero uma unção para quebrar esse jugo na minha alma, na minha mente. Tem que quebrar todo esse tipo de escassez na minha vida.
O Senhor vai arrebentar todo tipo de paradigma da cultura. Essas fortalezas que você recebeu de pai e mãe. Essa transferência de tradição de pai e mãe que te bloqueou. A forma que teu pai falava com você, a forma que você pensa hoje age. Está errado. Está errado. Se não for a forma de Cristo, está errado. Esquece tudo, reseta. Reseta. As coisas boas te guardam no coração, mas às vezes, sabe, vai modelando. Jesus vai modelar até o que é bom. Ele tem um padrão perfeito. Falei, eu vou seguir esse padrão. E eu tenho uma coisa boa para te falar. Fala, o que, apóstolo? Vocês estão num culto, onde Deus ele unge homens que estão cheios do Espírito Santo e pode transferir, liberar poder para você, para arrebentar o que está te impedindo. Estamos aqui como seus auxiliadores, meu querido. Quem ilustra aqui não sou eu, é você. É tu que recebe, é tu que tu senta. Eu que fico aqui 4 horas, 5 horas aqui pregando para você, eu sou teu servo, você não está vendo isso. Eu não te cobro um centavo para isso. Nunca pedi nada para vocês. Você está me entendendo? Mas se você quer depois pagar um açaí para mim, não tem problema. Se você depois quiser me dar uma beterraba de presente, fazer. Às vezes acho que você olha para mim e você fala, cara, esse homem é homem de Deus e só come legumes. Irmão, eu sou fraco. Paulo diz que come legumes é fraco. Eu falei, eu sou fraco. Se eu comer carne, eu acho que eu vou cair. Eu falei, pronto. A pessoa vai, não, pô, cara, que larga a carne. Não, mano, você que é ilustre, você pode comer, eu não posso. Acho que sou muito fraco na minha carne. Se eu comer, eu vou pecar, vou cair, não sei. Mas doutor, eu não vou comer. Eu não sei os motivos todos. Eu sei alguns ele conta, mas outros eu não sei. Deus, ele dá um padrão, ele vai estabelecer os seus limites. Ele vai te ensinar como você tem que ser. Ontem, ouvi uma palavra do profeta, falou assim, lá no livro de Jó 33, ele leu isso aqui, ó. E Deus é maior do que todos os homens. Está acima de todos os homens. Ele é maior do que tudo, está lá. Deus é maior do que tudo. Pronto. Foi isso aí, ele começou a pregar. Deus é maior do que tudo que você é. Se você concorda com isso, agora eu posso continuar a pregar. Agora, se você não concorda com isso, tudo que eu estou pregando, você pode jogar, você vai desperdiçar, vai esquecer daqui a pouco. Se você aceita que Deus é maior do que tudo, que o que Ele tem é maior do que aquilo que você tem, então faz uma troca hoje. Começa a lutar para aquilo que as grandezas, fala, eu vou lutar pelas grandezas de Deus. Então, preste atenção, fala, o meu coração tem que se entregar a uma decisão contínua. Sacrifícios contínuos, uma vida crucificada. O maior segredo do poder de Deus na vida de homens ungidos é a vida rendida, crucificada. Quanto mais você morre para você, quanto mais você morre para os seus interesses, suas intenções, valores pessoais, você vai entregando a Ele, se entrega a Ele, deixa que Ele governe da forma dele. Olha, Deus estabelece sobre o homem na terra como Ele quer que você viva. Eu tenho limites, eu sei onde eu posso ir e onde eu não posso ir, quando ir e quando não ir. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que depender. Tudo é assim. Mas agora, você quer que uma outra pessoa, que é diferente da sua personalidade, domine a sua vida? Geralmente você não quer. Por que você tem tanto conflito com o marido, com a tua mulher dentro de casa? Você não quer que a outra pessoa diferente de você fique falando as coisas para você. Você quer do que você é. O Espírito Santo, ele é uma personalidade, é uma pessoa diferente de você, ele é santo e vai vir e vai começar a te dar ordem. Será que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque para ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai começar a falar com você, se você rejeitar ele, sabe o que acontece? Ele se afasta, ele se cala. Não estou falando que você vai perder a tua salvação, estou falando que ele não vai mais falar. Porque você não quer ouvir. Está lá em Jó 33,14. Ora Deus fala de uma maneira, ora Deus fala de outra maneira, porém não há quem entenda, nem quem quer ouvir. Deus está falando sempre, mas aonde tem ouvidos para ouvir? Há uma frequência do céu aqui essa noite. O Espírito de Deus está falando aqui neste lugar. Eu já vou te ajudar a conectar mais, calma aí, estamos chegando. Estamos só descortinando alguns versículos. Então, saia do padrão do mundo, não se amolde ao padrão do mundo. Não fique se envolvendo com você mesmo. Você se envolve muito com você, esse é o teu problema.
Você pega demais a sua emoção, você pega demais a sua alma, você pega demais o teu problema, você pega demais a sua dor, o seu sofrimento, e você está sofrendo, você está... Cara, vença. Suba acima, fala, eu tenho que subir acima. E agora eu vou mexer com você, vou mexer com os religiosos aqui, ó. Vou mexer com o bispo agora, olha lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Não, capítulo 2, versículo 6. 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. Fala, eu já estou ressuscitado. Pronto, espiritualmente, vocês estão ressuscitados. Ah, vou ressuscitar. Não, você já está ressuscitado. Você não morre mais. Fala, eu não morro mais. Eu não morro mais. Pronto. Ah, mas se eu dar um tiro, tu cai que não vai morrer? Não, teu corpo morreu, mas você não morreu. Deus é Deus de vivo e não de mortos. Fala, eu estou vivo. E eu vivo a vida de Cristo. A vida ressuscitada dele está em mim. É isso aí, libere fala, o poder da ressurreição. É o Espírito Santo, é o Espírito de vida, é o poder da ressurreição. É só liberar, é só entrar em acordo, é só andar espiritualmente. Aqueles que vivem no Espírito, ande no Espírito. Paulo diz em Colossenses 3:1, pensai nas coisas que são do... Peraí, vai lá, volta lá, não tem que exortar isso. Não, peraí, volta aqui primeiro, peraí. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou em lugares... Hein? Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Vai lá, Colossenses 3:1. Fala, eu fui ressuscitado. E eu fui, falei, eu fui entronizado. Pronto, você não só foi ressuscitado, Jesus entronizou você. Quando Jesus ele ressuscitou, Maria, ela veio abraçar os pés dele. Ele falou assim, ele falou assim, ó, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Não subi ao Pai. Não me toque. Ele pediu, não me toque. Por quê? Porque dentro da Páscoa tinha as primícias. A festa da Páscoa, dentro da festa da Páscoa, uma sequência de festa até depois de 52 dias você chegar ao Pentecoste. Há um segredo aqui. Jesus, quando ele ressuscitou, ele estava um dia da festa da primícia. Ele era a primícia do Senhor. Ele teve que se entregar, o primeiro fruto. Então, ele não podia ser de ninguém ainda. Ele tinha que ir para o Pai primeiro. Aí depois, olha só, tem outras festas, que é 8 dias, cada 7 dias, tem uma sequência de festas. Por que Jesus só apareceu 8 dias depois? Ele apareceu para os discípulos e saiu, sumiu. 8 dias depois ele apareceu de novo para os discípulos e estava lá, Tomé. E depois de 8 dias, naquele mesmo dia que ele ressuscitou, Maria tentou reter, ele falou, não retém, não subiu ao Pai. Ele foi lá nos discípulos. E eles falam, eu vi o mestre. Oh, você está maluca, mulher? Você está vendo uma visão? Não. Alguns falaram, você é louca, ela está delirando. E outros, aonde? Mas depois Jesus aparece, naquele mesmo dia. Mas ninguém pôde tocar nele. Depois que ele foi ao Pai, ele foi entronizado. Ele foi entregue ao Pai, a primícia foi entregue. Ele voltou na terra. Ele desce, 8 dias depois aparece para Tomé. 8 dias depois. Toca aqui. Pode tocar aqui, ó. Dali ele vai cumprir um percurso espiritual que eu vou trazer no dia certo essa mensagem para vocês. Aí eu vou ensinar tudo o que aconteceu ali dentro. Toda a revelação, você vai ficar espantado como é maravilhoso o conhecimento de Deus, é tremendo. Isso aí eu vou abrir para vocês depois. Mas escute muito bem. Por que ele teve que subir? E por que ele falou assim, é necessário que eu vá ao Pai, porque se eu não for, o outro Consolador não vir? Ok. Porque Jesus sabia. Porque as pessoas querem ver Jesus, quer tocar em Jesus, isso não vai te transformar. É só se ele habitar que ele te transforma. Ele sabia que ele, mesmo sendo Deus, encarnado na forma do homem, ele era o consolador dos seus discípulos, ele podia fazer o que ele quisesse com aqueles homens. Ele era o consolador pessoal deles. Ele era o Deus revelado para eles.
Mas ele sabia que não era o suficiente isso. Ele teria que derramar o Espírito Santo dentro dos homens para trazer a realidade dos céus. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, não mais nas coisas terrenas. Esse é o nosso problema. As limitações da sua mente, a mente focada nas coisas terrenas, focada só no seu trabalho, isso vai te bloquear, vai te roubar. Você tem que aprender que você, espiritual, irmão, eu passei todos os meus processos, eu trabalhava, eu tinha todas as minhas condutas, questão de família, com tudo, todas as coisas naturais, mas com a mente no alto. A mente tem que estar no alto. Fala, minha mente tem que estar no alto, em Cristo. Agora, a grande guerra é o seguinte, irmãos, quanto de vocês, quanto pensamento negativo, quanta tribulação que nós passamos na nossa alma, quantas angústias, quantos adversários enfrentamos dias após dias para nós vencermos, e nós não conseguimos às vezes entender, porque hora você está bem, hora você está mal, hora você sobe um pouquinho, hora você desce um pouquinho, hora você quer orar, hora você não quer orar. É verdade ou não é? Porque você ainda não aprendeu a se entregar completamente ao Senhor. Fala, rendição ao Senhor. Esse é o segredo. Fala, eu tenho que estar rendido ao Espírito Santo. Essa rendição ao Espírito Santo vai produzir em você comunhão com Deus. Ele vai abrir o espírito de revelação na sua vida. A sua mente vai começar a romper todos os bloqueios e limitações que tem dentro da tua mente. Irmãos, nós somos limitados geralmente ao que nós vemos, correto? Até onde você alcança, ao que você pensa, ao que você vê. Quando o espírito profético, a unção de Deus, ela vem, ela abre teus olhos para você ver além de você mesmo. Ali onde é o segredo da fé poderosa. Hoje, pessoas aqui tiveram tanta visitação de Deus, tanta visitação, foi tão forte que aconteceu aqui hoje, que o Senhor abriu para as pessoas uma unção tremenda, e a visão espiritual do povo começou a abrir aqui. Um monte de gente falando visão, revelação. É isso que vocês têm que aprender. A ver pelo Espírito. A ver o que Deus está falando, mostrando. A ouvir o que Deus está falando. Há muitas vozes, há muita frequência, há muita radiação, há muita coisa que está impedindo a mente de vocês de avançar. Tire a sua mente de coisas terrenas, que está roubando você, está roubando a tua alma, cara. Permita que o Espírito Santo te conduza à palavra, te conduza à oração, te conduza a uma consagração mais profunda. Porque só é possível o Espírito de Deus vir sobre você com a unção de revelação, quando você se rende. Para o trabalho de Deus começar em você, você tem que permitir Ele fazer. E não é esporádico, uma vez ou sim ou não. Você tem que ser firme, constante e decidir. Aleluia! Irmãos, eu passava processo que eu falava assim, que eu estou fazendo. Eu estou 3 meses orando dentro da minha casa. Eu não saio dentro de casa desse quarto, Senhor. Eu estou trabalhando. Eu estou te dando descanso. Fica quieta a tua alma, meu querido. Queremos tantas coisas dentro do nosso tempo, é verdade, não é? A alma é assim, ela quer as coisas no seu tempo, ela quer fazer as coisas do seu jeito, mas espera, deixa Deus fazer pelo Espírito, te guiar pelo Espírito, porque é mais poderoso. Ele vai sustentar mais, Ele vai colocar a mão dele, você vai ter a comunhão com Ele em tudo que Ele te dá e tudo que Ele vai fazer na sua vida. Então, às vezes, irmão, você está passando processo que até hoje você não entendeu, que às vezes Deus está quebrando a resistência, o poder da tua alma, a sua força. Pô, é muito bom o que você faz, mas se renda mais, é melhor o que Ele faz. Fala, o que Ele faz é melhor do que eu faço. Tudo que você possa fazer, toda a inteligência que o homem tem, tudo que é terreno, pô, é muito bom. Mas o que Ele faz é muito mais excelente. É isso. Fala, Deus tem algo maior e mais excelente para mim. Alguém aqui está estudando para ser médico? Aqui dentro tem algum médico aqui? Não, ele quer ser médico, está estudando para ser médico ainda, mas tá bom. Então você quer ser médico, você quer ser enfermeiro, você quer ser advogado, mas deixa Deus apoderar isso. Deixa Deus apoderar isso. Porque as pessoas elas chegam em um limite e falam, olha, seu caso não tem cura. Mas um homem de Deus com uma mente celestial, uma mente espiritual fala, ó, Jesus vai te curar. Eu tenho um remédio para você, fé. Eu tenho um lugar onde tem milagre, cura, vamos lá receber. É isso aí. Irmão, olha que engraçado. A vizinha lá na frente, pessoal lá, tudo beberrão, do mundo. Ela veio a mim,
Você pode me dar um óleo ungido? Sim, a senhora vai usar para quê? Não, que a minha filha mandou te pedir para levar para um amigo enfermo dentro do hospital, que não tem jeito para ele ali. Eu falei, vou arrumar para ela. Eu falei, mas como é que a senhora sabe? Eu sei que vocês são da igreja ali, a gente vê vocês aqui orando, né? Eu falei, que bom, aí puxei um papo com ela. Reconhecimento. É isso. Nós estávamos no Instagram, ministrando ao vivo. Irmãos, em 5 minutos, houve uma explosão de milagres. As pessoas se conectavam comigo ao vivo e via no vídeo, sendo curadas, elas recebiam a unção que estava sobre mim. Pessoas de outro país sendo curadas, pessoas botando coisa para fora, vomitando, sendo tudo curada. Tinha uma lista de pessoas assim, tudo curada assim, já, de um vídeo para entrar, que eu não consegui, o Instagram me derrubou. Me bloqueou. Uma onda, porque eu recebi uma nova dimensão de milagres na minha vida. Eu recebi uma transferência. O milagre aumentou. A unção de milagres aumentou, minha fé aumentou, minha ousadia aumentou, meu apostólico destravou mais ainda. É o tempo determinado para isso, aleluia. Eu quero levantar leões e águias nesse lugar. Para nós entrarmos em dimensões apostólicas e proféticas, para lutar contra o reino das trevas, derrubar os paradigmas do inferno. Irmãos, para com essas coisas que bloqueiam a mente de vocês avançar. É cada pensamento, saia dos seus pensamentos. O Senhor diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pense com a mente de Deus. Fala, eu tenho que pensar com a mente de Deus. Fala, eu tenho a mente de Deus. Aí o outro vai falar, herege, o que é essa mente de Deus? Eu falei, pô, não está escrito? 1 Coríntios 2,16, e nós temos a mente de Cristo. Você não tem mais a mente do mundo. Você tem a mente de Cristo. E como é que eu vou pensar como Cristo? Meu filho, meditação nas Escrituras aqui, ó. Deixa ele falar com você na palavra. Eu tenho que levantar, eu tenho que deitar, eu tenho que pensar na Escritura, eu tenho que lutar por ela. É os pensamentos de Deus na minha vida, aleluia. É uma fonte maravilhosa. Depois que você se apaixonar pela palavra, você se apaixona ainda muito mais por Jesus. A sua olha só, deixa eu falar para você. Estado consciente mental, estou falando andar em transe assim, oh Jesus, não, você é parte do que Ele é. Você se torna o que Ele é. Você não precisa forçar para pensar nele, você se torna o que Ele é. Ele não está chamando você para pensar nele, ele está chamando para você ser o que Ele é. Mas primeiro Ele vai ter que fazer o quê? Um trabalho de uma renovação, transformar a maneira que você está pensando. Você está pensando na tua conta, está pensando no pagamento que você tem? Irmãos, pense pela fé, vivam pela fé, destrava o espírito de revelação. Fala, Deus, me dê uma revelação nesta área para mim. Me dê uma revelação aonde não estou conseguindo mudança. A coisa começa a mudar para você. Fala, aonde a revelação chega, o poder divino, o poder criativo, ele entra em ação. Agora só coloca a tua fé para funcionar. Tudo na minha vida vem por revelação. Revelação. Deus, Ele vem e fala. Deus vem e revela. Ele me mostra em sonhos, na palavra dEle, Ele fala diretamente comigo. Ele me dá o transe, me arrebata em espírito. Tudo. Revelação. Toda revelação que Deus te dá é para trazer transformação na sua vida. Você tem que desejar, pedir. Eu passei anos da minha vida orando como jovem. Eu aprendi a ficar de joelho diante de Efésios e ler. Senhor, me dê o espírito, sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Tu és. Me dá. É isso que você tem que pedir. Peça as coisas certas. Ele vai começar a prosperar você. Fala, eu tenho que sair de toda escassez da minha alma. Você pode ter área que você é muito próximo, mas tem hora que você é escasso, você é preso, você tem medo. Você está sendo intimidado pelo teu passado, pelas coisas ruins que aconteceram na tua vida. O Senhor hoje vai te libertar, a unção vai cair nesse lugar. Muita gente hoje, vou ministrar essa unção de destravamento em você. Vai destravar tua mente, vai destravar tua alma. Tua alma tem que ser destravada, sair de lugares de cativeiro. O Senhor fala, saia, levanta-te Jerusalém. Sacuda a poeira do teu pé, entronize, avance. Vamos parar de pensar como o homem, como o diabo quer, como esse mundo quer. Pense como Deus pensa de você. Haja como Deus age a seu favor. E as coisas começam a se mover para você. Fala, eu me recuso a ficar ouvindo a voz da minha alma. É eu que tenho que falar a minha alma. Eu que vou dar os pensamentos a ela. Seu espírito, sua direção, sua consciência aqui, ó. Toma aqui minha alma, o que você precisa pensar. Aqui eu de joelho aqui, ó. Senhor. Dê a ela o que ela precisa. É uma luta, essas ondas vai vindo.
Mas eu anulo isso na tua vida. Essas frequências malignas de, você tá bem, daqui a pouco um desânimo abate do nada, irmão. Tu tá bem, daqui a pouco você faz assim, ó. O que aconteceu? Não sei. Por que você tá andando assim? Não sei. Tô triste. Por que você tá triste? Não sei. Aí a alma dela fala, você é rejeitada? Isso é demônios. E as pessoas não sabem disso. Porque é assessor. Aí a pessoa fica com espírito de rejeição. Vou dar um exemplo aqui. Cadê ela? Cadê a irmã Carolina? Carol, cadê a Carol? Carolina? Tá na sala das crianças? Foi muito interessante uma libertação que ela passou aqui. Ela trabalha com a gente no escritório. Aí eu tô lá, eu sempre passo por mim pelo escritório. Aí a Carol vai passar. Olha a Carol. Carol? Oi, pai, tudo bem? Daqui a pouco ela sai com ela. Ela fala, tá ocupada. Ela ficou o dia inteiro assim. Aí ela veio no culto, aí deu que havia uma libertação na vida dela. Aí ela foi liberta do culto. Aí o diabo falou na boca dela. Fala, o que você faz com ela? Eu faço ela se esconder das pessoas. Ah, tá explicado. Tá explicado, porque ela se esconde de mim. Mas ela reconheceu. É engraçado, não é engraçado? Mas é verdade. É verdade. Ações que te roubam, que faz você ter comportamento esquisito. Irmão, às vezes tu é esquisito, papai, meu Deus do céu, não vou nem falar nesse assunto não. Mas tem cada irmão esquisito, às vezes, né? Não, fala a verdade, às vezes você é esquisito, é ou não é? Cara, tu fica esquisito do nada, parece. Olha, eu sei que tem dia que nós estamos, na nossa alma, nós estamos estressados, estamos desgastados, estamos cansados. Isso aí é estados normais, mas não pode mudar a tua forma de pensar e quem você é. Não pode mudar meu amor por você, não pode mudar a minha substância, quem eu sou, a minha essência. Vocês estão me entendendo? Não pode mudar meu comportamento. Não, eu só estou estressado, cansado, mas eu sei quem eu sou. Amém? E cada vez que o domínio próprio vai entrando na tua vida, mesmo estressado, cansado, mais você consegue controlar até o seu estresse. Hoje eu tenho muito mais domínio próprio sobre o meu estresse. Eu era agitado, explosivo, falava rápido as coisas comigo. Eu falei, hoje tem mais domínio. Que Deus vai nos ensinando. Amém, amém? Então, eu estou te falando condições espirituais. O que está te roubando e mudando a sua mente? Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra coisa. Um dia você está de um jeito, outro dia... Um dia você sabe que você quer tomar uma decisão, depois você não sabe que você quer tomar uma decisão. É verdade ou não? Fala a verdade, fala a verdade. E pior, ondas de condenação de escassez. Escassez nas finanças, escassez na alma, escassez na família, escassez no filho, falta de amor dentro de casa. Eu anulo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus na sua vida. Você tem que dar um basta a isso. Deus te chamou para viver a abundância da sua glória. O seu supremo poder que habita em você. As riquezas da glória que está em você. Ele te deu um espírito excelente, um espírito de poder. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Alguém aqui quer romper hoje ou não? Amém. Tu veio para um rompimento na tua vida? Amém. Sabe o que é rompimento? É você exerce uma força além do que você estava acostumado a fazer. Tem coisa que você ainda não mudou porque você não teve uma atitude com mais força. Você não decidiu ainda. Quando o homem decide, quando você toma uma decisão na tua vida, e você usa o poder de Deus para romper as camadas do inferno que te impede você de ter uma mudança de sentimento, romper contra as maldições sentimentais do seu casamento, das finanças, você vai viver o milagre. É você que tem que tomar uma decisão. Fala, eu vou fazer mais força agora. Para me render ao Senhor. E para que o poder dele trabalhe a meu favor. Deixe o poder de Deus trabalhar em você hoje. Ó, sabe por que às vezes a unção não funciona tanto em você? Você recebe aqui, não funciona? Você não tem objetivo com ela. Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer. Você tem que entrar no lugar e saber o que você quer. Olha só. Ontem eu estava numa conferência, levei minha equipe lá para honrar nosso amado apóstolo Davi. Daqui a pouco esse ano nós vamos estar juntos. A gente vai começar a ministrar junto, trazer ele para a igreja aqui. Olha só. Ministrando todo mundo. Eu saí da frente. Fui para trás. Fui cada vez mais para trás. E deixei todo mundo receber. Fui passando. Eu fiz assim, ó. Senhor, se é para ele ministrar em mim, eu quero que ele ministre, coloque a mão na minha barriga. Ele fala para mim, estou te dando a unção de ressurreição de mortos. Eu quero que ele me dê uma unção de ressurreição de morto. Eu quero que ele fale isso para mim, isso para mim. Pedi as 3 primeiras coisas. Ele vai. Eu lá, Senhor, o anjo dele já veio meio assim, tipo, ficou assim.
Eu estou sendo ministrado já no Espírito. Eu senti já. Eu já estava recebendo. Eu podia ir embora com aquilo. Já tinha recebido. Ele foi. Vai lá, puta. Aí vai. E vai. Aí volta. Eu quieto. Daqui a pouco ele veio. Me agarrou. Apóstolo! Vou te fazer uma pergunta. Cadê os mortos? Cadê os mortos? Mortos não existem. Recebe a unção de ressurreição de mortos. Apóstolo! Falei, tá bom. Você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir. Você tem que saber pedir. Você não pede, você não exerce a fé sobre a unção de um homem de Deus. O que você quer essa noite? Deus ele pode fazer por você. Dê acesso a Ele. Deixe Ele trabalhar em você. Deixe Ele fazer na sua vida. Aprenda a honrar onde vocês servem. Aprende a honrar um homem de Deus, se você vai ter o que ele tem. Aqui anjos, anjos. 3 anos eu trabalhei com uma família que vocês sabem quem eu estou falando. 3 anos. Só queria que eu fosse um enfermeiro, não pai. Falei, chega. Eu preciso lutar pelo meu povo. 3 anos. Eu não estou aqui para ser só um enfermeiro seu, não. Estou aqui para trazer instrução, ser um homem de Deus na sua vida. Há anjos e mais anjos. Há um desígnio poderoso. Sobre mais espaço para você ver. Só traz mais gente. Você vai ver que está tudo feito. Então nós temos que nos multiplicar muito rápido. Você está no tempo, esse ano de 2024, olha o que o Senhor falou para mim. Olha o que o Senhor falou para mim. Será um dos melhores anos para o povo de Deus. Este ano é um ano tremendo, de uma grande oportunidade. Novas oportunidades estão se abrindo sobre a tua vida, te diz o Senhor. Olha o que eu estou te dizendo, já está determinado. Deus deu. Deus falou, estou dando, eu estou derramando. Quando Deus derrama, meu filho, quem está perto pega, quem ouve pega. Só pega, aleluia. Irmão, você está num ambiente da glória de Deus. Às vezes você tem nem vida de oração nem nada, mas tu está onde tem abundância. Deus está derramando, quem está perto pega. Aonde Deus está se derramando, não coloca limitação. Não limite Deus na tua vida nesse lugar. Ele quer te encher, Ele quer te tomar, Ele quer te ungir hoje nesse lugar. Tem... Da glória, da glória. O pessoal de Kids é tudo monge aqui atrás, ó. Não, eu vou ter que fazer de novo. Deus quer te ungir, Ele quer tomar tua mente, Ele quer te encher de poder. Pelo amor de Deus, cara, tu parece católico, apostólico romano. É isso, é vibrar. A Bíblia diz, grita em voz alta, rompa, clame, ei, ó Deus, ó Deus. Chega uma hora na tua vida, meu filho, você vai ter que cessar de ser tímido, você vai ter que entrar no céu. Senhor, é meu, a tua palavra diz, eu tomo posse, eu vou avançar. Chega de demônio manifestar na minha vida. Chega, dá um basta. Fala chega, fala basta. Você decide a mudança. Você decide a mudança. O Senhor fala para, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que quer que Deus faça para você aqui hoje? Você tem que ter mais ousadia, cara. Tu tem que pega o que você, meu Deus do céu. Você tem de tudo, está aberto, os anos está trabalhando, meu filho. Eu vou trabalhar, eu quero. Deseje, tome posse, avance. Fala, eu determino a minha vida, decreto a minha vida. Chega de escassez na minha vida. O diabo tenta te isolar das pessoas, se afastar da comunhão com as pessoas. São pessoas que abrem porta na tua vida. São pessoas que são bênção. O tesouro de Deus é uma pessoa que chega na tua vida. Como Deus faz? Ele usa pessoas. Você precisa parar de ter medo de relacionamento com as pessoas. Você precisa parar de se isolar. Você precisa amar. Ser servo é fazendo para os outros que Deus faz por você. Aquilo que tu quer que os homens os façam, fazem vós primeiro. Ajude, tu será ajudado. Levante, você será levantado. Ame, será amado. Se aproxime, outros vão se aproximar de você. Faça você tua parte. Você está fazendo tua parte ou não está? Será que você está fazendo tua parte? O Senhor está chamando uma igreja gloriosa. Nós estamos vivendo os últimos dias, irmão. Temos pouco tempo para a transição mundial.
Isso não é uma história de carochinha, é bíblico, tudo está se acontecendo, tudo está determinado. E Deus, Ele tem uma determinação para você. E o ano que o rei Urias morreu, Uzias, eu vi o Senhor. Os céus se abriram e eu vi o Senhor sentado no seu alto sublime trono. Um dia que Deus começou a mudar minha vida radicalmente, levou o Espírito, Ele me abriu, eu vi aquele que está sentado no trono. Depois comecei a ter experiência com o Cordeiro glorificado, eu entrei na dimensão da glória. A dimensão da glória é tremenda. A unção da glória é tremenda. Deus quer ungir vocês, vocês vão ver que depois que você está ungido com o óleo da unção da glória, você se torna uma pessoa totalmente diferente que você é transformado, Ele te toma, a tua vida, você acorda, você deita na unção, você sobe na unção, é só você se render ao meu mestre. Mas trabalhe, irmão, você tem que trabalhar no teu espírito, trabalhar na tua fé, você tem que começar a gerar, tem que começar a gerar mais e mais fé, mais comunhão com Deus, mais busca. Irmãos, eu profetizo na vida de pessoas que estão aqui dentro. O Senhor está te dando uma nova força para buscar a presença dEle como nunca antes. Irmãos, Deus, Ele renova a minha força a cada ano. Todo ano eu vou com aquela força, vou desgastando, vou lutando. Depois Ele vem, Ele renova tudo. Ele renova meu manto, Ele renova minha fé, Ele renova minha mentalidade. Ele me dá um novo manto da palavra, Ele me dá uma nova inteligência, Ele renova tudo, coloca novas pessoas na minha vida, abre novas portas, tira o desgaste daqui, tira o desgaste ali e fala: filho, avança. Fica de pé.